Bom dia, família. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco. Amém. Amém. Primeiramente, eu gostaria de estar comunicando, nós estávamos esperando hoje, os colaboradores, os irmãos da Congregação Cristã do Brasil, mas eles, quando o mês tem 5 domingos, esse quinto domingo eles têm um compromisso com a igreja deles. Esse mês nós tivemos 5 domingos. Eles tinham nos avisado, eu que não me atentei por esse detalhe, que esse é o quinto domingo deles. Então eu vou fazer a espiritualidade. Como eu não havia preparado nada para falar hoje, eu ia me preparando sempre na total dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, para me dar uma vida da minha boca, a palavra de sabedoria, vai trazer para vocês a vontade de Deus sobre a vida de vocês, as nossas vidas, que é boa, perfeita, que é agradável. Mas hoje eu quero comunicar algo muito triste, com muito pesar, com muita tristeza. Eu estou informando a vocês que 2 companheiros nossos já estiveram em tratamento conosco, uma até bastante recentemente, Maximiliano, veio a óbito ontem, e um outro é o Diógenes Guerra, lá da cidade de Baú. A gente já esteve internado conosco aqui. Eu não sei exatamente as causas da morte deles, mas eu posso garantir para vocês que muito tem a ver com o uso de substância, que abrevia o tempo da nossa vida. Isso é um fato, é comprovado cientificamente, espiritualmente, Mas eu quero falar então, eu fui buscar um estudo, porque todas as vezes que nós temos a notícia da morte de alguém que nós amamos, da morte de alguém que nos é próximo, ou da morte de alguém que nós conhecemos, gera um certo desconforto, gera questionamentos, até mesmo em nós, mesmo que isso possa a qualquer momento acontecer conosco. Afinal de contas, nós também somos usuários de substância, e eu não sei as condições em que isso aconteceu, pode ser até que eles não estivessem usando, eu não sei, mas a ação nefasta do substância no nosso organismo vai fazer com que em algum momento ele possa, até mesmo estando em uso, ter o seu alvo. Isso acontece com qualquer ser humano, mas a incidência no caso da dependência econômica isso acaba sendo muito maior. Aí eu trouxe para a nossa reflexão sobre morte, à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre morte? Então eu fiz um pequeno estudo, vou estar utilizando alguns desses tópicos para nós falarmos sobre a ótica divina, à luz da palavra de Deus, o que significa a morte. A morte não é o fim, é o texto aqui. Então, 8 verdades bíblicas sobre a morte. Eu vou estar falando sobre isso para nós tentarmos compreender o que a Bíblia diz. A morte para nós é algo que nós tememos dela, nós temos tristeza ao ouvir falar que existe alguém que nós conhecemos que morreu, mas temos muito entendimento sobre a morte do ponto de vista da ótica divina, à luz da palavra de Deus, e é isso que eu quero que a gente possa ter um pequeno conhecimento de hoje. A morte é o inimigo comum de todas as pessoas em todos os lugares. Quais são as respostas pelas perguntas difíceis sobre a morte? A vida após morte? Será que voltaremos a ver nossos amigos morrer? Então, nós temos esse questionamento como algo que faz parte da nossa vida, dos nossos interesses, das nossas buscas por uma razão existencial, no sentido da vida. Todos nós, em determinado momento, talvez pouco depois do falecimento de um amigo ou pessoa querida, temos a sensação de um vazio no coração, um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida. Porque nasceu, a fatalidade é nascimento e morte. Se nasceu um dia vai morrer, nós temos que ter essa consciência. Com respeito a um assunto tão importante, tão cheio de emoções, onde podemos aprender a verdade sobre o que acontece com os vivos?
Gente, parte da missão de Cristo aqui na terra foi libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Está lá em Hebreus 2, versículo 15. Na Bíblia, Jesus apresenta mensagens confortadoras e responde claramente a todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. E aí nós temos um tópico que é a maneira que fomos feitos por Deus. Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de que maneira fomos feitos por Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, algo. Na criação, Deus formou Adão do pó da terra, ele tinha um cérebro em sua cabeça, pronto para pensar, sangue em suas veias, pronto para correr. Então Deus soprou em suas narinas um fôlego de vida, e Adão se tornou um ser vivente, em hebraico, uma alma vivente. Note cuidadosamente que a Bíblia não diz que Adão recebeu uma alma, ao invés diz que o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção do corpo com o fôlego de vida tornou Adão um ser vivente, uma alma vivente. Por essa razão, poderíamos escrever a equação fundamental do ser humano da seguinte forma: pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Então, todos nós somos criados da mesma maneira, da mesma forma como Deus. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Cada um de nós tem um corpo e uma mente racional. Enquanto continuamos a respirar, seremos vivos, alma vivente. Então, o que acontece quando a pessoa morre? Na morte, reverte-se o processo criativo do espírito, onde eu falei agora em Gênesis 2,7. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. A Bíblia frequentemente usa as palavras hebraicas para fôlego e espírito alternadamente. Quando as pessoas morrem, o corpo se torna pó e o espírito, o fôlego de vida, retorna para Deus que foi a sua fonte. Mas o que acontece com a alma? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, todas as almas serão minhas. Glória a Deus. A alma não recai essa mulher. A alma morre. Ela ainda não é imortal, ela pode perecer. A equação derivada de Gênesis 2,7 ao ser feito por Deus faz o caminho reverso da morte. Pó da terra, fôlego de vida, uma alma morta. Reverso 4. Corpo sem vida, fôlego de Deus, um ser morto. A morte é a cessação da vida. O corpo se desintegra e se torna pó, e o fôlego ou o espírito volta para Deus. Somos uma alma com vida, mas na morte nos tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser morto. Logo, os mortos não estão conscientes. Quando Deus toma para si o fôlego da vida que Ele nos deu, nossa alma morre. Mas como veremos mais abaixo, temos esperança com Cristo. Amém? Amém. Depois da morte, o cérebro se desintegra, ele não tem capacidade de saber ou relembrar de coisa alguma, todas as emoções humanas cessam, para eles o amor, o ódio, a inveja desaparecem. Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Ele simplesmente não tem contato algum com os vivos, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Está lá em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 5. A morte é como um sono, sem sono. Na verdade, a Bíblia chama a morte de sono em 54 vezes. Jesus ensinou que a morte é como um sono. Ele disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele disse claramente: Lázaro morreu, de João 11, do versículo 11 ao 14. Lázaro já estava morto por 4 dias, quando Jesus chegou. Mas quando se dirigiram à tumba, Jesus provou que é tão fácil para Deus ressuscitar
ressuscitar alguém dos mortos, quanto é para nós acordar Ô, glória. que esteja dormindo. É muito confortador saber que nossos amados que já faleceram estão dormindo, descansando em paz na confiança em Jesus. O túnel da morte que nós mesmos poderemos atravessar algum dia é um sono calmo e paz absoluta. Eu estou dizendo isso para confortar os corações. Eu gosto que ele não se santo de Jesus. A morte não é fim, né? Nós temos até uma música, um louvor, São Francisco de Assis, que fala: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eclesiastes do que, senhor? Oi? Eclesiastes do que, o senhor falou? Oi, eu falei que se tem. Não, Eclesiastes. A mais assim, nós queremos que vocês sejam, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. No dia da ressurreição, o fim da morte se parecerá mais com um breve descanso. Os mortos têm consciência do que está acontecendo, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, serão despertados do sono pela sua maravilhosa voz vinda dos céus. E a esperança da ressurreição não é a única. Temos também a esperança de um lar celestial, no qual Deus nos enxugará nos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, 4. Aqueles que amam a Deus não precisam ter medo da morte. Além da morte está uma eternidade de vida plena com Deus. Jesus tem a chave da morte. Sem Cristo, a morte seria estrada de mão única, terminaria num estado total de esquecimento. Mas em Cristo há uma esperança gloriosa e radiante. Amém. Imagina que até deu para a gente entender um pouco a questão da morte. Eu gostaria de aproveitar esse momento, apesar da tristeza, para nós convidarmos os irmãos a uma reflexão. A morte não são feitos espirituais, vivenciando a experiência humana. Nesse sentido, então, esse período de vida humana é um período transitório. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe, aqueles que morreram em Cristo. Quer dizer que nesse período transitório, momentâneo, porque a vida fala, lá no Salmo, que a vida do homem chegará aos 80 anos, aproximadamente, e o que passar disso é enfado e canseiro. Mas é nesse período de tempo que nós temos a mais importante de todas as decisões que nós devemos tomar na nossa vida. Se nós queremos viver eternamente com Cristo, esta é a vida eterna. Mas nós sabemos, segundo o que nós observamos na leitura, também existe uma morte eterna para aqueles que não estão com Cristo. Então, que você tome a decisão de aceitar Jesus. Tomar uma decisão de aceitar Jesus não lhe dá o direito de continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, porque simplesmente você aceitou Jesus porque tem condições. Existem condições da palavra de Deus, né? Nos diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é só eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É o aceitar Jesus, mas buscar uma mudança de direção. Buscar viver somente de um modo digno do Evangelho do Senhor Jesus, né? Da obra da cruz,
sinal da cruz, do poder da cruz, daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, desejando uma mudança, mesmo reconhecendo a natureza humana e chegar em nós, mas buscando sempre nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, tementes a Deus e que tenham a capacidade de criar empatia, se colocar na condição das outras pessoas, que seja uma pessoa capaz de sempre estender a mão amiga, um abraço, que tenha, né, essa consciência, porque eu imagino que muitos aceitam Jesus como Senhor e Salvador e acham que não precisam fazer mais nada, vou continuar a minha vida do jeito que está, acham que não vou morrer nunca, vou continuar usando droga, vou continuar mentindo, vou continuar roubando, vou continuar prostituindo, vou continuar fornicando, vou continuar esse caminho, porque eu já aceitei Jesus na minha vida, então eu sei que eu estou salvo. Esse é o sentido que eu quero que vocês estejam entendendo. Conversão, mudança de direção. Se esses companheiros nossos vão ser salvos, não sabemos. Só Jesus, só Deus, né? Até Jesus não sabe. Até Jesus não sabe quando será o dia e a hora que ele vai ser salvo. Nós não sabemos. Porém, né, eu estou falando biblicamente que não é só aceitar Jesus uma condição para a salvação. É aceitar Jesus e ter um posicionamento diferente na nossa vida. Uma postura, onde o pecado, né, ele é um acidente. Se eu saber que eu tiver a noção, a consciência de que é pecado, eu não devo praticá-lo. Ele vai acontecer naturalmente por causa dessa natureza que é em nós. Mas quando eu tiver consciência, eu me torno réu de juízo. Porque eu sei que é pecado, tá? Assumir o risco de produzir pecado. Então eu não sou inocente. O que eu quero que vocês entendam é que a morte ela vai acontecer para todos nós, mais dia por dia, seja por uma idade avançada, falência dos órgãos, onde, né, a nossa fisiologia, né, o nosso corpo, né, já desgastado pelo tempo, não é mais capaz de produzir as enzimas, as proteínas, as vitaminas que nós precisamos para a existência, né? Então, alguns vão morrer por causa de uma idade avançada, de problemas de saúde, mas eu tenho observado no meio desse contexto que eu vivo, jovens com o futuro inteiro pela frente, uma vida inteira pela frente, tendo as suas vidas ceifadas no uso de substância, sabe? Mas o que vai acontecer depois? Porque talvez, se nós observarmos sobre o aspecto que eu quero que vocês entendam, já foi uma vida de sofrimento tão grande, nessa peregrinação chamada vida, esse período de tempo da nossa vida terrena, imaginar que se nós não tivermos com Cristo, o sofrimento é eterno, onde há choro, não gemimento, mas isso não precisa ser assim com vocês, eu quero que vocês aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Busque andar de um forma digna, com as suas dificuldades, peça a Deus e vai te ajudar. Abandone os caminhos do mal, afasta dos caminhos do mal, busque a santificação, vai para a igreja, vai receber conselho. Quando se ouvir falar que estão fazendo menção do nome do Senhor Jesus, o nome sobre todo o nome que nomeia os céus, na terra, debaixo da terra, ao qual todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, não subestime, não negligencie, dê o devido valor, venha ouvir. Olha aqui essa sala no domingo, porque eu vou buscar a Deus quando me é conveniente, quando eu tenho que assinar papel, quando eu quero que minha mãe me veja no vídeo. Essa motivação sua é sua, está errada. Se você vê uma espiritualidade com essa sua motivação, você corre o risco da sua morte, né, da sua alma morrer também. Vocês estão compreendendo? Sim. Se você pensa
E até onde eu entendo um pouco do uso de substância, as pessoas que usam, elas não se preocupam em momento algum, em algum momento elas podem ter um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, uma overdose, elas nem sequer imaginam que pode ser a última vez que elas vão usar, ou que elas vão usar e vão se tornar pessoas inválidas, vegetativas, esquizofrênicas, incapazes de contribuir para a sociedade, se tornando uma pessoa disfuncional e ainda muito comprometendo a sua eternidade. É nesse sentido que eu gostaria que vocês estivessem entendendo. Porque nós temos falado todos os dias, irmão, se você continuar usando droga do jeito que você está, você vai morrer. Aleijado. E eu mesmo me lembro de ter falado tanto para um quanto para outro desses dois companheiros nossos que foram. Não para, senão você vai morrer. Do jeito que você está indo na sua vida aí, desse jeito você vai morrer. É uma questão de tempo, não sou profeta não. Não sou profeta, não sou dom de revelação, não tenho dom de revelação. A revelação que eu tenho na minha vida é essa que a palavra de Deus, através das Santas Escrituras, me dá o discernimento do poder do Espírito Santo. Mas não tenho dom de revelação não. Mas isso é verdade, isso é fato, isso é real, isso é realidade. Se você não parar com as drogas, você vai morrer. Dependendo da condição de você morrer, você ainda vai comprometer a sua eternidade. Isso que eu estou querendo falar para você. Leve a sério a vida, onde eu falei sobre a dádiva da vida, sobre levar isso a sério, sobre aprender a contemplar e não tornar vão o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós, valorizar cada dia, cada minuto, cada momento que você tem com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com os seus filhos. Porque independente de você estiver usando droga ou não, um dia você vai partir. E a gente nunca sabe que dia vai ser esse, o amanhã não serve para todo mundo. Então vive pensamento hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Aproveitando a oportunidade que você tem de fazer as reparações, como diz a literatura, e a maior reparação que eu tenho que fazer é com aquele que me deu a vida. O reconhecimento de ter sido um mau administrador, de algo que nem eu, como disse o meu chefe, eu sou administrador. Que eu possa ter essa consciência de pedir perdão, de pedir a sabedoria de Deus, e que eu conduza a minha vida, que eu administre a minha vida somente do modo digno do Filho do seu amor. Eu sou capaz de cumprir o propósito para o qual Ele me criou, de ser alguém que contribui com o crescimento do reino de Deus sobre a face da terra. Vocês possam entender essa palavra de hoje. Se você acha que você é super-homem, você não é. Tá? Você vai morrer. Tem alguns seres, né, do desenho animado. Até o super-homem pega perto dele, você vai ver o bravão. Se bem que eu já falei, vou tornar a repetir. Aqui é super-homem para você. Então, se eu quero por cima da calça para mim, mas eu preciso mesmo. Isso que eu ouvi, o super-homem é Jesus Cristo. Agora, põe uma pictolita perto de Jesus, e esse Jesus aí. Na realidade, o seu super-homem, né? Mas quem é o seu super-homem? Se você for bem sincero, honesto com você mesmo, você vai olhar no espelho e vai falar assim: olha lá meu super-homem. Se você acha que o super-homem da sua vida é você, e você está desenvolvendo tudo que você faz o que quer, na hora que quer, exatamente, e que as coisas ainda têm que acontecer do seu jeito. Mas estou incomodado do jeito que você tem problema não. Vocês estão compreendendo? Então hoje, como eu nem tinha preparado nada para a espiritualidade e aconteceu esse fato, eu achei absolutamente didático, além de tudo, né? Falar sobre isso. Não pense que você é diferente dos outros, que não vai acontecer com você, que um dia você não vai morrer. Você vai morrer. Tomara que seja dentro da expectativa bíblica, né? Que você alcance a idade, né, da velhice, né, e que você morra de uma forma natural, porque chegou o seu tempo, porque como está escrito na Bíblia, Deus escreveu todos os dias da tua vida sem que nenhum deles existisse, e se cumpra, que aquele dia era o dia que estava determinado para você morrer.
Porque tem muitas pessoas que pensam que morreu porque Deus permitiu, mas talvez não fosse aquele momento. Porque quantas promessas de longevidade nós temos na vida? Uma delas é honrar pai e mãe. Falei para os meninos esse dia. Não está falando para você honrar seu pai e sua mãe, se seu pai ou sua mãe for bonzinho com você. Se eles é tudo que você quer, seja eles presentes, ausentes, seja eles com problema ou sem problema, a Bíblia fala honrar pai e mãe, para que te vá bem e sejam longos os vossos anos sobre a terra. Vocês estão entendendo? Então nós temos promessas de longevidade. Essas promessas de longevidade nos mostram que tem pessoas que poderiam viver mais do que outras. Porque fazem conforme a palavra de Deus orienta. Tem pessoas que têm a sua vida ceifada, não têm idade, porque desprezam essas orientações da Deus. O que vai acontecer com esses nossos companheiros? Do ponto de vista humano agora, vai ser dor da família durante muito tempo, mas aquele tempo vai ser só um retrato em cima de um móvel. Se tiver. Se quiser, esquecido pelo tempo. É isso. A vida acaba para quem morre, mas você não está morto. Então, mas viva a vida que Deus propôs para você. Glória a Deus. Em abundância, caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. É como você estava falando, né, Bits? Naquele dia. O plantio, como é que é? O plantio a colheita é obrigatória. É opcional. A colheita é obrigatória. Se você fizer opcional por quê? Porque eu vou plantar o que eu quiser. De qualquer forma, você está plantando algo. Essa oportunidade você está plantando. Por isso que as pessoas morrem, claro, o que eu entendi sobre você falando aí que, tipo, às vezes não era a hora da pessoa morrer, mas pelo plantio dele, a colheita foi obrigatória para ele dessa forma. É a colheita. Vocês estão entendendo? A lei da semeadura é princípio imutável de Deus, inescrutável de Deus. Então, você quer essas notícias tristes na memória e possa refletir o quanto você quer viver. Quanto você deseja? Ultimamente eu tenho falado muito aí de homens da Bíblia, rapaz, homens que viveram com Deus, homens que tiveram grandes experiências com Deus. Falei esses dias aqui, tiraram as suas próprias vidas, Saul, Judas Iscariote. Alguns não chegaram às vias de fato, mas desejaram morrer por Elias. Vocês estão observando? A vida não é uma brincadeira, não. Você não vê no mundo a passeio, não é um parque de recreio, não é um ambiente de trabalho, não. Se você tiver a importância desse momento que você vive, esse pouco de tempo de vida debaixo do céu, é o momento mais importante de toda a existência, que é o momento que você define o que vai ser da sua eternidade. Você brincando de casinha com a vida, achando que você é o bambambam, que você faz, que você acontece. Você faz e acontece só até a hora que Deus falar, chega, meu filho, já te deu oportunidade demais. Já te deu oportunidade demais. Mas agora não tem mais oportunidade para você não. Agora vai ser só ao homem permitido morrer uma única vez. Depois disso ganhou juízo. Aonde está escrito Eclesiastes. Né? Em suma de tudo que se tem visto ouvido, teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque Deus trará juízo. Todas as obras, tantas que forem boas, quantas que forem más. Pense que você vai escapar, não, porque o homem viu, o que eu fiz até hoje ninguém ficou sabendo. Eu fiz tão bem feito que até hoje a justiça não descobriu, meu pai não descobriu, minha mãe não descobriu, mas existe, os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bens e os maus. Aí a tua surpresa vai ser grande, porque quando você chegar lá no dia do dia, eu imagino com você. Você lembra aquela vez que ele fez isso, e você achou que se safou porque ninguém viu? Porque nem a E polícia. aí vai ter aquela música que eu não
posso deixar de terminar sempre com vem cá, Jeff. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez e você vai pagar. Estão entendendo? Ou você acha que você vai escapar desse momento? Porque você foi feito uma estrutura diferente dos outros. Porque todo mundo foi feito no pó e ao pó retornar, no pó retornarás. E você não, você foi feito de titânio. Você foi feito de platina. Você não vai ser diferente. Você não vai não. Os outros vão para os 7 palmos debaixo da terra, mas você não, você vai para uma casa. Você tem dinheiro, você é milionário, você vai do resto. Você vai comprar a vida eterna, a fonte da juventude. Meu Deus do céu, vamos contar uma verdade dessa, eu não sei. Tinha passagem de rico e o Lázaro, né? Aí o que acharam que estava babando na terra, passaram por isso do Lázaro, eu ouvi, pois não. Eu acho que eu nunca vou morrer em espírito, né? Não, o espírito é imortal. Eu acho que eu nunca vou morrer em espírito, mas em carne com certeza eu Não, nunca vou morte corporal, mas existe, conforme eu vi aqui, a alma que morre. Por quê? Porque a alma que morre é a alma que não está com Cristo. Porque o ser humano é trino, é corpo, alma e espírito. O nosso corpo é o pó da terra que voltará para a terra. O espírito é o corpo do espírito que voltará para Deus. E a nossa alma é a nossa individualidade, é as nossas atitudes, foi aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer durante o tempo da nossa vida que vai ser julgado por Deus. Vocês estão entendendo? Então que você possa ter entendido essa palavra de hoje para você buscar viver bem nesta terra, porque tem uma proposta, como Deus fala na oração do Pai Nosso, vinde a nós o vosso reino. Quer dizer, para nós vivermos um pouco daquilo que nos espera numa vida vindoura, para nós possamos experimentar um pouco daquilo que vai ser a eternidade com Deus. Vinde a nós o vosso reino. Nós estamos pedindo a Deus para que nós possamos viver ainda nesta terra, né, aquilo que nos aguarda, onde olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Mas eu não quero viver o pedaço do céu na terra, não. Eu quero viver na história, na festa, na música. Pega aí quando você coloca um louvor, na hora de tocar um louvor, para nós entrarmos no estado de introspecção, o camarada parece que está morrendo. Era o momento de se alegrar, porque Deus habita em meio dos louvores do seu povo. Agora você coloca uma música aí, do nada, horrível, diga-se de passagem de ler, vai dar PT, vai dar PT, perda total, cara, não tem mais nada para perder, mas tá todo mundo fala assim. Tá todo mundo que vai dar PT. Coloca um funk, não tem nada contra a música não, tá, irmão? Eu só estou dando exemplo aqui. Uma música que faz apologia a crime, a sexo, a drogas. Você vê todo mundo cantando e cada um quer cantar melhor que o outro. Já percebi isso muitas vezes aqui. Para mostrar que sabe toda a letra. Aí sabe toda a letra da música que está matando ele, mas não sabe a oração do Pai Nosso inteiro. Não sabe orar o Salmo 90 inteiro. Não sabe orar o Salmo 23 inteiro. Mas a letra da música que fala: eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar. Olha só que letra maravilhosa. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. O cara está se admitindo como um pobre, o cara não é pobre, o cara é mais rico de todos, porque tem fôlego de vida dele, porque tem um sacrifício de Jesus na cruz por ele, e ele fala que ele tem a consciência que o pobre tem seu lugar. Isso é horrível demais, diga-se de passagem. Mas está todo mundo lá. Aí você vem cantar um louvor, que eu já tive até essa experiência aqui, aí eu não gosto das espiritualidades,
Tem uns que falam. Eu fico triste de escutar aquelas músicas, não é triste, não é consciência pesada isso aí. É porque você não quer escutar as verdades, a verdade que cura, que liberta, que transforma, que restaura. É que você está acostumado a ouvir somente aquele que agrada, não ouvir. Então você não quer ouvir as verdades. Pobre é aquele que realmente não acredita em Deus. Esse é o pobre. Pobre é aquele que não acredita em Deus. Esse que está perdido, condenado. Esse é o pobre. Quanto a fome, irmão, amém? Amém. Nem preparado de verdade, não vai essa é para vocês que vão acordar na sua vida. Amanhã, depois da sua notícia, da sua morte que está chegando mesmo. A verdade aí. Desculpa a verdade, família do grupo, mas eu tenho que falar. Se você não entender essa palavra, não tomar posicionamento na sua vida, amanhã é o seu nome que vai estar sendo citado na espiritualidade aqui. Jesus recolheu. Nossa, todas as oportunidades, não estou condenando ninguém, tá? Julgando, fica a mesma medida que ficar, você vai julgar. Estou falando de verdade. Estou falando da verdade que está na palavra. A verdade da palavra de Deus, ela não mascara, ela não massageia, ela não fala só o que você quer ouvir, não. Ela fala o que você precisa ouvir, o que você precisa ouvir é isso, cuidado. E hoje foi